Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje uma surpresa. Por que eu digo que é surpresa, né? Que a pessoa que eu trago aqui é uma pessoa igual a mim, igual a você que está nos assistindo, e que participa do dia a dia do Vida Inteligente, dessa troca de ideias que nós temos através das redes sociais, essa troca de ideias sadia, né? Que a gente aproveita a rede social como o lado bom dela, o que proporciona a gente trocar ideias, trocar impressões e fazer a exposição necessária para agregar aquelas pessoas que pensam igual a gente, que buscam os mesmos ideais, enfim, é isso. E a nossa convidada de hoje, que eu já vou apresentar, é a Inês Balbo, né? Que ela tem uma larga vivência, como qualquer um de nós aqui, e as experiências dela me motivaram a trazê-la aqui para a gente trocar umas ideias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, Inês, como você está? Tudo bem? Oi, Grego. Oi, pessoal do Vida Inteligente, né? Tudo Uai, bom? tudo jóia. Bom Tudo em receber paz. você aqui. Bom receber você aqui. Deixa eu contar uma historinha aqui para o pessoal. A Inês é uma dos meus contatos aqui da amizade virtual, né? E sempre é interessante essa questão, vamos começar até por aí, essas causalidades, porque quando eu via alguma coisa que me chamava muita atenção, lá está Inês Balbo. Ia lá buscar algo, me gostava, tudo aqui, está Inês Balbo. Eu falei, mas não é possível, como é que tem essa empatia das mesmas mensagens, o conteúdo, isso é muito legal. Isso é uma parte do que nós vamos abordar hoje, né? E tanto é que o título da nossa conversa é O Caminho e o Caminhante. Somos todos caminhantes, estamos buscando o caminho, apesar de trilharmos diversos caminhos, e é isso aí. Inês, você tem uma vivência muito grande, né? Na sua vida você teve muitas atividades e você lidou muito com pessoas, né? Então você tem todo o conteúdo, vamos dizer, para falar sobre a sua vivência com essas pessoas, as suas impressões com essas pessoas. Isso que a gente teve em particular aqui, que eu acabei de dizer como a gente se enturmou, né? Vamos dizer. Muita gente vai se identificar também porque almeja as mesmas coisas, tem os mesmos conflitos, tem os mesmos anseios, tem as mesmas dúvidas, enfim. Então vamos lá. Como você vê, eu vou começar a te perguntar e depois você fala à vontade o que você bem entender. Vou interromper quando eu achar que tem alguma pergunta para fazer. Qual é a sua visão do caminho? A gente fala, nossa senhora, o caminho tem N caminhos, cada um tem o seu caminho, cada doutrina tem o seu caminho, cada religião tem o seu caminho, e todo mundo ensina o caminho. Putz, que facilidade, né? Devia estar todo mundo já no lugar ali. Qual é a sua visão sobre caminho? Então, Grego, primeiro eu vou, acho que iniciar do nosso encontro também, né? Vontade. A gente já vai falar do caminho a partir das nossas conversas. É, já tinha dito para você, assim, não, eu tô, peraí que tá voltando. De vez em quando tá apagando a minha tela aqui, não sei o que está Não acontecendo. tem problema, você está aqui, você está perfeita. Pode seguir. Então, assim, eu nem era um sonho participar do Vida Inteligente, porque eu nem sonhava com isso, era alguma coisa totalmente fora da minha, do meu imaginário, né? Eu sempre ajudei as pessoas de forma invisível, no dia a dia, mas me colocar de forma pública é uma coisa que veio esse ano, que o caminho veio se mostrando, as pessoas vieram me impulsionando, vieram falando, Elias, você tem que falar, você tem que escrever, né? Eu fui ouvindo e deixando o meu caminho aberto. E um dia eu falei, então eu vou abrir meu Facebook. Eu tinha 400 pessoas que era do meu dia a dia ali. Eu nunca abri para público pessoas que eu não conhecia, né? Sempre levei a minha vida no privado, fazendo o meu caminho, né? Solo, independente, pensamento independente, minha construção, né? Dentro do meu eu, da minha essência, né? Assim como eu trabalhei bastante com desenvolvimento de pessoas para elas se conhecerem, né?
Porque a gente não pode ficar ancorado naquelas verdades verdadeiras de vários caminhos, que o nosso cérebro não tem condição de processar tudo isso. A gente tem que entender nossa individuação, nossa limitação, né? E eu também tive meus momentos que eu precisei me recolher do mundo, né? Sair do mundo e me recolher, né? Porque tive meus lutos, meus desapegos, meus processos difíceis, e que a gente tem que ir desapegando, mesmo com dor, daquilo que a gente não queria, né? De situações que aconteceram, e você vai ter que se recriar. Então, nesse novo ano, aconteceu isso. E quando eu comecei a abrir, eu falei, eu vou colocar algumas postagens lá no Facebook, que é o meu canal, eu só tenho Instagram, Facebook, né? É onde eu falo com as pessoas, eu já deixei isso aberto para eu poder ter contato com as pessoas, senão a gente perde contato. Hoje o sistema, ele tá brutal, né, Grego? E ele separou, e a gente está sentindo falta dessa presença, pessoal. Então, eu comecei a falar o que eu sinto. E dentro dessa prática que já veio da vida corporativa, eu tive uma carreira no mercado corporativo, eu trabalhei, a minha formação era gestão de pessoas, eu trabalhava com equipes grandes, tinha que treinar pessoas, né? E as pessoas lá dentro, lá é um, eu falo assim que é um liquidificador de almas, você sai triturado. Se você não tiver resiliência mental, emocional lá, que você aprende muito lá, mas se você não tiver essa pegada e essa fluidez, você se destrói lá dentro, você se perde de você, né? Então, dentro dessa minha caminhada corporativa, o que eu conversava com as pessoas? Para elas serem elas, né? Porque ali era um tempo que elas iam passar. Mesmo que fosse uma carreira longeva de 20, 30 anos, assim como a gente tem relacionamentos longevos, é uma parte da nossa vida. A gente não pode ser 100% aquilo, né? Porque senão aquilo, se você só tem um plano, você não tem nenhum. A hora que aquilo acaba, acabou você, né? Então, assim, você tem que ter essa fluidez na vida. E essa nossa conversa, ela veio disso. Olha só como que as coisas acontecem, né? Quando eu comecei a colocar as mensagens no Facebook, o que eu pegava? Eu só pegava esses posts que tinham uma mensagem direta e eu colocava sobre o que era aquilo, né? Então, tinha uma fala, então eu colocava, olha, isso é sobre autoconhecimento, é autoliderança, né? Eu mostrava essas habilidades e capacidades que as pessoas não têm e elas precisam desenvolver. E o que começou a chegar na minha página do Facebook? As pessoas 40 a mais, eu estava dando voz para elas. E foi onde a gente sintonizou, a gente começou a falar a mesma língua, era a mesma dor, né? Porque a gente se encontra ou pelo amor ou pela dor. Então, a gente está se encontrando pelos incômodos que a gente está assistindo. É essa a nossa motivação, né? E aí, vai. Fala. Não, fale. Então, você acha, só fazer uma parte aí, você acha que essa questão, o caminho, a interpretação de caminho é inúmeras interpretações, né? E todo mundo acha que caminho é uma coisa assim, então o caminho são, como você disse, foi bom a gente fazer esse preâmbulo, como a gente se Aham. conheceu, o que me chamou a atenção nas suas postagens, o que chamou a atenção de outras pessoas nas suas postagens, isso é um caminho. Caminho do quê? É o Opa, caminho. né? Isso você entende bem, porque você trabalhou com pessoas, e é legal você estar falando sobre isso, porque muita gente vai abrir o leque do entendimento sobre caminho. Era só essa a parte que eu queria fazer. Então, eu vou falar disso, desses muros, desses construtos lá na frente. Isso a gente tem que Opa, entender, a gente tem que entender como degraus. Quando a gente entende como degraus e são dimensões, a gente consegue ter fluidez para passar por elas, porque a gente precisa adquirir conhecimento. E como que a gente adquire conhecimento? Se abrindo, né? Como que a gente amplia nosso leque de relacionamento? Se abrindo. Então, naquele momento, eu tive meus lutos, né? Passei lá uma década com a família, com doenças degenerativas, perdi todo mundo, né? E acabei me separando e depois eu tive que me reconstruir. Então, eu me recolhi. E naquele recolhimento, você cria uma zona de conforto porque você não quer sair, não. né? Só que se você não sai, você vai ficar estagnado, você fica girando naquele mesmo lugar, né? E você precisa se abrir para o mundo, se abrir para a vida, trazer coisas novas.
Só que essa abertura, você tem que fazer de uma forma escalonada, você tem que sentir, você tem que perceber as pessoas, você não aceita qualquer um, né? Então, essa abertura ali no meu Facebook, eu também fiz assim, né? A gente vai percebendo, tem que saber qual que é o teu objetivo para você saber que caminho você vai fazer. Porque se você não tiver um objetivo, você nem sabe para onde você está indo. Você não tem nem direção, né? Por isso que a gente fala assim, a, a direção, ela é mais importante que a velocidade. Por isso que tem uma frase de um líder que eu trabalhei, ele falava o seguinte, um workshop, e eu nunca mais esqueci. Ele falava o seguinte, se você não sabe para onde você vai, não se movimente, não leve ninguém com você. Isso Perfeito. aí. Então, assim, o princípio da liderança, o primeiro princípio de liderança é a autoliderança. Então, você precisa se conhecer, ter autoconsciência, ter autoconhecimento, você precisa reproduzir aquilo que você fala, para daí sim você instigar as pessoas, falar com elas, né? Porque na hora que você estiver falando com as pessoas, você vai estar motivando. Mas você vai estar motivando para onde? Então, eu também demorei muito tempo para vir para público, porque eu falei assim, para onde que eu vou levar as pessoas? Né? Se eu mesmo não estou sabendo para onde eu estou indo, naquele meu momento de construção, que as pessoas estavam falando, Inês, venha falar. Esse ano, o que, que aconteceu? Eu tenho uma pessoa que ela é conhecida, você vê que, ó, olha como que a universo traz as pessoas certas e ela vai trazendo, costurando esse caminho de forma certa. Só que você tem que estar observando, sentindo, você tem que estar desenvolvendo outras capacidades, outras percepções, como se fosse uma anteninha, né? Opa, isso aqui não está legal, isso aqui está Aberto, tem que estar aberto para isso, né? Está tudo Atento. aberto, faz parte da nossa natureza co-criadora e do livre-arbítrio, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver essas habilidades, esse equilíbrio interno, coerência, para você não se perder no mundo lá fora, porque as ofertas são infinitas, né? E se você quiser abraçar tudo, você vai se perder em algum momento, né? Então, a pessoa que chegou perto de mim, ela era uma pessoa ela é coordenadora do Instituto Lieb, e ela é uma pessoa da minha primeira infância, ela é coordenadora de um curso de psicanalista. E Opa, eu tinha postado, eu também já trabalhei na área de saúde, eu faço parte de grupos aí de saúde mental, né, e de também estudos de fenômenos anômalos, né, e eu sempre me envolvi com a questão humana, das habilidades humanas. E ela falou o seguinte para mim: olha, eu vi a postagem sobre o teu irmão, né? O falecimento do meu irmão, que ele tinha espectro autista, ele teve degeneração física, psíquica, né? E ela falou assim: a gente está terminando o módulo de psicose e a gente sempre traz um depoimento real para preparar esses profissionais, né? Para eles verem na vida real quem são essas pessoas que estão precisando de suporte. Ela falou: seria muito produtivo se você trouxesse para a história. E eu estava com muita dor, né? Eu falei, olha, eu não vou ter equilíbrio emocional para chegar lá e falar, eu vou chorar, né? Ela falou, faça o que você sentir. Assim como você falou, faça o que você sentir. E ela perfeito. me trouxe dessa forma. E quando a gente chegou lá, Gri, foi uma coisa incrível. Eu só via na tela, porque eu não quis mexer na configuração, eu entrei na sala, não sabia quantas pessoas tinha. E ela falou assim para mim, olha, você tem 15 minutos. Falei, bom, 15 minutos não vai dar nem tempo para eu começar a dar o contexto. Falou, tá, faça o tempo que você quiser. Falei, eu vou fazer então o que eu senti, que eu acho que eu devo, né? O que que aconteceu? Eu acabei falando sobre todo o processo, tudo, a gente ficou ali 1 hora. Só que tinha uma pessoa, assim como eu estou olhando para você, tinha uma pessoa lá, que era uma senhora, que olhava para mim e ela só fazia assim. Ela tinha um acolhimento facial, assim, a expressão dela, tudo que ela falava, eu te entendo, mas sem falar. E aquilo, eu fui me abrindo e soltei, falei tudo que eu não tinha pensado em falar. Quando ela voltou à tela, né, as pessoas, para encerrar, as pessoas perguntaram, uma pessoa me falou o seguinte: olha, Inês, me perdoa de falar isso, a história é muito triste, mas ela é muito linda. Ela usou essa expressão, ela falou: não sei se você vai entender o que eu estou te falando. Eu falei: sim, eu entendo porque assim, a dor, ela tem um quê de transcendência.
Ou ela te destrói, ou ela te constrói, te reconstrói. E ela foi precisa nessa fala. E essa outra pessoa que eu fiquei falando com ela, Grego, ela foi a última que fez o fechamento, sabe? Ela veio na tela e ela falou assim: Inês, quando você falou tal coisa, você falou caixa alta, é coisa de quem escreve. Por que você não escreve tua história? Aí eu olhei para ela e falei assim: olha, eu não vou falar de dor, né? Porque o mundo já está cheio de dor. Para que eu vou ficar reverberando dor? Não tem sentido, né? Daí ela falou assim, e eu falei: eu tenho outra coisa, eu estou com dificuldade de sair da minha caverna agora, porque eu me recolhi, né? Sim. Aí ela olhou assim e falou assim para mim, Grego, mas você já está aqui. Aquilo caiu assim. Eu falei, nossa, o universo me tirou, porque eu já estava, embora fosse uma sala privada, né? Mas eu estava falando para um público. E eu falei, olha, o universo é tão preciso na forma com que ele age, ele me trouxe sem dor para fora da minha caverna, né? Interessante. Aí, uma semana depois, eu fiquei com aquela, desligamos ali, não, né? E não falamos mais nada, porque ela tinha continuidade da aula e tal. No sábado, eu liguei para a coordenadora, essa minha amiga, e conversei. Falei, olha, eu preciso dar um feedback daquela história, porque é o próprio exercício da profissão de vocês. Então, aconteceu assim, assim, assado, essa pessoa ficou, isso aqui que eu te contei. Eu falei, eu só queria saber o nome dela e agradecer, né? Porque, na verdade, eu me senti numa sessão de terapia, né? Aí ela, olha o que ela escreveu, olha como o universo é incrível, ele traz aquelas informações sutis. Se você Verdade. não estiver atento, você deixa escapar. Ela falou assim, o nome dela é tal, eu não vou falar aqui porque eu não pedi autorização, tá? Mas ela sabe quem é, eu já agradeci. E ela tem 78 anos. Aquilo para mim fez assim, pá, né? Está com 55 recolhendo, né, a chuteira, né? Ela com 78 lá, ela foi a pessoa que o universo mandou, uma pessoa desconhecida de Sorocaba, e online, que foi pelas vias de uma pessoa conhecida da minha primeira infância, que ela falou: "Saia". Aí o que que aconteceu? Eu já participava de um grupo ali de saúde mental ali do Daniel do Gaiata Psi, porque eu tenho fenômenos anômalos, ele está quebrando paredes da saúde mental, né. Então, como que eu me conecto com com esse caminho? Através das pessoas. Esse caminho, ele só vem através das pessoas. E a gente tem que ser mais perceptível, mais sensível, né. E o Daniel, desde quando eu cheguei lá no grupo dele, ele falou: "Grava". Eu falei: "Bom, eu não estou preparada para gravar", porque eu também me expor, tal, tudo isso, né, Grego. A exposição pública, ela não é simples, ela não é fácil, né, ainda mais quando a gente vai falar de sentimentos, de emoção, né, porque a gente só está tendo conversas difíceis, né, e são essas conversas que a gente precisa ter, e para a gente se construir e reconstruir, para a gente se encontrar, né, e encontrar a nossa tribo, como eu falo, né, os nossos símiles. A gente precisa trocar ideias, a gente precisa promover esses encontros, né. E, quando chegou nesse ponto, daí eu falei: "Tá, Daniel, eu não me sinto preparada, mas a hora que eu me sentir, eu não vou esquecer de você, porque a gente não pode esquecer de quem trouxe e deu a mão pra gente, né". E passou um tempo, né, ele vinha falando de ufologia, eu também estudo, você já estudou ufologia, né, então a gente tinha várias coisas em comuns. Passou o tempo, depois de 1 ano e pouco, quase 2 anos, aconteceu lá uma situação da partida da avó dele, que também estava em sofrimento, e ele veio no grupo e ele pediu oração, porque ele tem psicólogos, terapeutas, profissionais, né, de saúde, que estão estudando emergências espirituais, eles estão colocando a espiritualidade dentro dos atendimentos terapêuticos. Estão fazendo estão colocando aquelas experiências de abduzidos, eles estão quebrando muros também, né. Então, eu fui acolhida por aquele grupo, então eu me sinto, no dever de reforçar esse trabalho, Retribui, porque eu já retribui. retribuí. Esse é o exercício da gratidão na prática, não é dizer muito obrigada, é ir lá ajudar a fazer força, né. Então, aí, isso foi o que me tirou, eu falei: "Olha, então está na hora da gente falar de lutos e partidas, né, que são assuntos difíceis". Quem é que fala de morte? Da nossa finitude. A gente não fala? Essa cultura ocidental, ela não fala. E esse é uma grande dor, porque a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe para onde a gente vai, a gente está negando a nossa própria existência o tempo inteiro, né.
A gente está negando a nossa natureza o tempo inteiro, e a gente não está fazendo nada com isso, a gente está parado, esperando um Salvador. E, e o caminho, a gente vai caminhando, cada degrau que a gente sobe, a gente tem uma vista nova, então a gente precisa transcender, subir esses degraus, né? Então eu fui lá, e ele falou, Inês, fique à vontade, fale o que você sentir. Da mesma forma, eu fui lá, falei o que eu tinha que sentir. Né? Falei, vai chegar, se chegar para 5 pessoas, é para 5 pessoas. Chegar para 10, é para 10. Isso não é para visualização, não é um comércio, né? E quando você trabalha o ser humano, você não pode vincular dinheiro, porque senão as sincronicidades que têm a ver com as emoções, sentimentos, isso, elas não funcionam, né? Então, eu sempre deixei essa minha entrega espiritual para o coletivo de uma forma fluida, né? E, a partir dali, aconteceu uma outra sincronicidade, que tinha a ver com a ufologia, né? A gente sincronizou, eu e o Daniel lá, e veio essa pauta ufológica. Eu falei, Daniel, então agora eu vou falar a tua pauta lá também, né? Ele, beleza, falamos. Nesse meio tempo, o Fred já tinha, lá do Tocando Culto, nosso amigo lá, ele tinha falado para mim, Inês, a gente tem tantas conversas difíceis, né? Será que a gente leva alguma coisa, né? Ele falou, nem estou trabalhando no canal, mas vai que a gente tem alguém lá para ouvir. Então, assim, mas essa história do caminho vai se abrindo, né? Aí eu falei, puxa, o Fred já tinha me falado, então eu vou contribuir. Gravamos, né? Naquele dia que você me chamou, foi acho que o domingo depois do meu aniversário. Eu ia viajar naquele domingo, naquele final de semana. No sábado, que foi o dia do meu aniversário, não sei por que comecei a sentir alguma coisa aqui que estava quadrada. E o dia foi passando, era para ter um temporal, já não fui no sábado. Durante o sábado, o tal do temporal não caiu, falei, vai cair domingo. E aí eu falei, não vou. Aí liguei para a pessoa que ia me dar o suporte, falei assim, olha, fulano, você já me conhece, né? Estou sentindo que o negócio não está bem e não é para eu ir. Eu vou em outra ocasião. O que aconteceu no domingo de manhã? Você, do nada, olha, Inês, não sei como, não sei porquê, não sei quando, mas eu acho que a gente podia gravar alguma coisa. Sim, Mas eu sim. não sei. Então na verdade, se eu tivesse viajado, a gente não teria conversado aquele domingo. Porque você está. Deixa eu fazer uma parte. Isso aqui é muito importante a gente abordar isso aqui, porque a gente convida, geralmente, podcasts, essas coisas aí. Para mim, o Vida Inteligente, para mim, é algo para servir o próximo, né? Eu faço isso de coração, levar informação, cada um faz o que quiser. Eu sempre faço a analogia que eu sirvo uma grande mesa e come quem quiser. Quem não quiser, paciência, vai embora. Então, e geralmente a gente vai atrás de pessoas renomadas, né, digamos assim, pessoas que são conhecidas, autores de livros, palestrantes e toda essa coisa. Claro que essas pessoas têm conteúdo, tanto é que elas são reconhecidas, tanto é que elas são best-sellers, né? Tanto é que são palestrantes, tudo isso aqui. Mas existem outras pessoas que, além de não terem oportunidade, né? Porque quem é que vai abrir oportunidade para um, entre aspas, desconhecido, né? Invisível. Exatamente. E segundo, essas pessoas também, se não existir um grau de afinidade no outro sentido, empatia do que posta, essas coisas todas, não quebra o gelo, porque muitas vezes a pessoa que você quer conversar, ela é tímida, ela não se sente à vontade. O que a pessoa vai me perguntar, eu não sei responder, eu vou passar ridículo lá, vou me queimar. Então, é uma série de coisas. Então, isso é muito importante. E o que nós estamos fazendo hoje, que é inédito em 20 anos de vida inteligente, para você saber, né? Exatamente abrir portas para quem quiser trocar ideia. É o que a Inês falou agora há pouco de tribo. Tribo é uma força de expressão, né? A gente vai juntando pessoas. A gente tem dificuldade, a gente quer fora das telinhas aqui, a gente conversa, pessoas em privado, tudo, porque geralmente, no geral, os assuntos são diversos. Fala-se um monte de coisa, não existe foco, né? Então, isso é bacana, isso que as pessoas precisam de troca de experiências pessoais. Desculpa eu estar me estendendo, é que a gente fala de verdades dos outros.
E assim nós estamos falando as nossas próprias verdades. A sua dor, a minha dor, né? O que eu vivenciei, as nossas perdas, isso sim. Ninguém me falou da. Eu ver as perdas dos outros é uma história. Eu senti perda minha, putz, é totalmente diferente, não é? Então, isso, essas vivências pessoais são importantes, porque isso sim vai reverberar. Putz, aconteceu isso com a Inês, aconteceu o que ela falou, você falou da velhinha lá, o que ela falou para você, e, então são coisas que batem. Então, eu espero que essa nossa conversa hoje seja a primeira de muitas, né, com eventuais outras pessoas que também estejam aí na mesma sintonia e que cruzem no caminho para que a gente possa continuar aumentando, dando as mãos em busca desse caminho, que o caminho dessas pessoas que buscam o bem, o bom e o belo, vamos dizer, é exatamente não tem interesse nenhum, tem interesse em crescer, ajudar a crescer, dar as mãos e viver felizes, que é um direito que cada um tem, todo mundo tem. Ser feliz, né? Ser feliz, viver em harmonia, despreocupado, né? Então é isso. Então é muito bom ter você aqui. Continua, vai contando para nós aqui. Vamos nos identificar. Estava falando do Fred, né? O Fred é um grande amigo e irmão, já esteve no Vida Inteligente também, trocamos muitas ideias. Até fizemos um programa aqui interessante, que eu estou falando aqui porque vocês busquem depois. O título no Vida Inteligente é Murro em Ponta de Faca. Olha só, uma conversa minha e do Fred, né? Do Fred e John. Então é legal, é o tipo de conversa que nós estamos tendo hoje aqui também. É uma abertura de coração. Né? Então é isso, Inês. Desculpa eu tomar o seu tempo. Vamos lá. Não, eu acho que você foi perfeito. A gente tem que quebrar. O que você está fazendo hoje é uma quebra de paradigma. E dentro de 20 anos, eu bebi do rio do Vida Inteligente nos momentos mais difíceis que eu tive, Grego. Às vezes eu não tinha ninguém para falar, mas eu ouvia essas pessoas que estavam aqui hoje, né? Hoje eu estou aqui falando, mas eu quero contribuir para dar esse feedback desse valor espiritual que está fora dos muros das organizações. Esse teu canal, ele é uma grande egrégora, né? E ele tem um serviço para o coletivo que você pode não ter a ideia, mas quem está aqui do lado de cá tem. Eu aprendi um pouco, né, de teosofia, tanto com você, com o Fred. Essas trocas elas só demonstram que eu cresci em algum ponto para a gente se conectar, porque a gente começou a falar uma língua, né? E quando eu comecei a postar as coisas sobre desenvolvimento pessoal lá no meu Face, você começou a se conectar. Então, assim, a gente tem que se falar fora dos muros. Eu tenho uma bagagem, você tem uma bagagem, né? Exato. E a gente, em algum ponto, a gente está se encontrando. E é isso que a gente chama de sincronicidades. A gente só consegue ter isso quando a gente se permite fluir. Então, eu só estou aqui hoje porque é o que eu falei, eu não, por força das sincronicidades e daquele impulso genuíno que a gente tem de realmente professar e fazer o bem, o bom e o belo. Porque se não fosse isso, eu ia falar, para que eu vou lá perder tempo, né, Grego? Você também, por que eu vou perder tempo com uma invisível, né? Então, não é assim, é um encontro de pessoas. A gente tem que começar a subir esse degrau agora, Grego, e é isso, o meu impulso principal em trazer esse assunto da autoconhecimento, autoconsciência, do caminho independente da espiritualidade livre, no sentido das pessoas se assenhorarem do seu livre-arbítrio, de fato, porque o que está acontecendo e que a gente está vendo? A gente que é de uma geração que já passou pelo mundo analógico, o mundo digital, que a gente está vendo toda essa transformação, a gente está vendo todas essas verdades verdadeiras e instituições começando a cair. E isso eu fiz agora, no ano passado, eu fui estudar neurociência. Minha formação original é gestão de pessoas e liderança, tá? Eu sempre trabalhei com treinamento, desenvolvimento de pessoas dentro do universo corporativo. E quando eu fui fazer a minha ressignificação de luto, eu fui fazer o estudo neurológico, estudo de consciência dentro do funcionamento do cérebro. Essa é uma área de conhecimento que ela está rivalizando com a física quântica, ela está se complementando com a física quântica, a mecânica quântica,
tá? Que são os estudos da consciência. O que as neurociências estão tentando entender? Se a nossa consciência é produto do funcionamento do cérebro ou se é alguma coisa a mais. São estudos embrionários que vêm da década de 90 para cá, tá? Que ela tá um passo além do que a gente conheceu sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano. Porque a psicologia, ela sempre trabalhou na parte filosófica, reflexiva, tá? Que ela vem também, a filosofia, ela está dentro das ordens místicas, certo? Só que a neurociência, ela está olhando o funcionamento do cérebro enquanto está acontecendo aquelas experiências. Então, a neurociência consegue ver quais áreas do cérebro estão sendo ativadas. Então, isso ela consegue, de uma forma real, trazer para a gente que tem situações que estão além do funcionamento neurológico. Então, a consciência, ela não é só o nosso corpo. Então, hoje... Não, é isso, eu te interrompi, mas está dentro da... hoje nós temos o grande problema da civilização moderna, digamos assim, é a saúde mental, que você citou num trecho da nossa conversa. Isso, neurociência trata, desculpe, Sim. da saúde mental. Eu percebo que as pessoas hoje estão externando o termo processos mentais. Não está certo. Não está certo porque é visto pejorativamente como uma doença, ou sei lá, né? Mas a gente percebe distúrbios interiores estão se manifestando, ansiedade, depressão e todos esses nomes novos que apareceram nos últimos anos e fizeram com que os profissionais da saúde ficassem e fossem atrás de estudos para se atualizar, porque não é possível tanta gente, de repente. Você que é da área, gestão de pessoas, neurociências, comportamento, consciência, aqui você atribui, no seu ponto de vista, no ponto de vista da Inês, através da sua bagagem profissional, o que está levando a humanidade a externar todo esse tipo de, não seria, vamos colocar entre aspas assim, problemas de ordem mental? Grego, é bem importante essa tua pergunta, porque ela tá... E a gente nem combinou isso. Essa é a minha bandeira de quebrar esses paradigmas sobre a questão da saúde mental. Eu tive a experiência prática do meu irmão, né? Inclusive, dentro dos anais de saúde das organizações, existe esse preconceito da saúde mental. Porque você fala assim, quem tem problema de saúde mental é uma pessoa desequilibrada, ela é uma pessoa que neurologicamente ela não está funcionando, e não é isso, né? Então, ali dentro da minha página do Facebook, o que eu coloco? Para a gente ter para o cérebro das pessoas conseguirem entender as dimensões dela, é mais fácil a gente simplificar, né? Então, a gente sabe que a gente tem vários corpos, né? Corpos sutis, tal, dentro da área mística se fala muito disso. Então, eu separei isso só em 3: corpo físico, corpo mental e corpo emocional, tá? E eu vou explicar, assim, dentro, de uma forma didática, porque o cérebro não funciona, assim, bem certinho, tá? Mas é uma separação didática, só para as pessoas entenderem. O hemisfério direito do cérebro é o que a gente chama de criança interior, porque ele é responsável pelas emoções, pela criação, ele é o nosso universo caótico, ele funciona várias dimensões ao mesmo tempo, em paralelo, tá? Então, ele é aquilo que está... como é que eu posso fazer? Ele está criando, ele é o caos, é o equivalente do mundo esotérico, e aqui o caos, ele é o nosso hemisfério esquerdo, é o funcionamento neurológico. O direito, tá? Perdão. O esquerdo é o hemisfério que estrutura, que é o linear, que é o do tempo, o tempo do relógio. É um dado depois do outro, tá? Então, é ele que estrutura os símbolos, a comunicação, a cognição, a matemática, né? Tudo que você for criar de formas e que você vai transferir, por exemplo, uma escrita, uma ideia, né?
Aqui está o mundo das ideias. E aqui, do hemisfério esquerdo, ele tem que estruturar esses símbolos para sair uma frase, né? Para ser essa construção de linguagem. Só que o que acontece com o mundo, esse mundo de transformação que a gente está vivendo? Que a gente está vivendo do efeito da rapidez tecnológica. O cérebro, ele é biológico, ele é analógico, ele não tem essa capacidade de reestruturação com essa velocidade, tá? Porque todo aprendizado, ele é uma rede neurológica. Ele depende, por exemplo, da memória, você tem que repetir, repetir, repetir para ele criar uma memória, para ele criar uma informação. Então, essa repetição, a velocidade dela é mais lenta do que a tecnologia. Então, o que está acontecendo? O mundo lá fora está se transformando de uma forma muito rápida, e ele está fomentando o lado direito do cérebro emocional, o caos. E como ele joga sempre, não sei, eu vou colocar aqui a história da polaridade do mundo externo, que eles usam essa bandeira, o direito e a esquerda. O direito é o hemisfério emocional, é o feminino, é o psíquico, o intuitivo, né? O esquerdo é o estruturado, o masculino, o sol, né? A lua, o sol. Todos os arquétipos estão aqui. Só que o mundo lá fora, ele te dá várias opções, e ele não fala quem você é. E a pessoa está perdida dentro dela. Então, ela começa a procurar esses vários caminhos para tentar dar uma resposta para todas essas emoções. Só que tudo lá fora nem sempre corresponde. Daí ela começa a olhar para o outro, querer copiar, mas a realidade do outro não dá para copiar, ela tem que ter a realidade dela, né? Então, é aqui que a gente cria o caminho do autoconhecimento, da autoconsciência, através do funcionamento neurológico. Porque se você não der vazão para as tuas emoções, para o teu impulso, para o teu instinto, para aquilo que você quer, você vai ficar insatisfeito, frustrado, e isso vai voltar fisiologicamente para você como fragmentação emocional, mental, vazio existencial, vai provocar estresse, cortisol, doenças no teu corpo, dor física, e ele vai fazer dano físico, e ele vai fazer um dano neurológico. Se você danificar teu cérebro, que é o que está acontecendo, demências em crianças, está acontecendo demência em criança. Comprometeu a vida, acabou, né? Então, assim, tudo passa pelo físico, mental e emocional. O que é o mental? É o teu universo racional, pensamento, lógica, relacionamentos equilibrados, né? Relacionamento, você tem relacionamento dentro de casa, você tem relacionamento fora de casa, profissional, você tem religioso, né? Você tem várias facetas de realidade tua que passa pelos relacionamentos, passa pelas pessoas. E todo impulso, todo o nosso impulso de decisão, ele é emocional. Todo impulso, eu gosto ou não gosto, eu faço alguma coisa porque eu gosto ou não gosto, né? E se eu não gosto, eu me frustro? E se eu começo a seguir a verdade do outro e aquilo depois não condiz comigo, eu vou me sentir enganado? Eu vou perder tempo, certo? Então, assim, a autoconsciência, ela começa pelo universo físico. Ela começa pelo físico do teu corpo, físico da tua casa, físico da tua realidade financeira, que as pessoas às vezes querem projetar uma coisa que elas não são, e a realidade que ela projeta está muito distante. E todo esse apelo está dentro das mídias hoje. Então, se você não tiver controle mental, que é aqui que vem as doenças mentais, você vai ter um desgaste emocional muito grande. Você vai entrar em depressão, porque você vai ficar sem horizontes. Você vai ficar sem essas âncoras, sem direção. É como se você ficasse tirando para tudo quanto é lado. O teu cérebro vai ficar fazendo um looping, ele vai ficar exausto, um cérebro exausto, ele não tem como atender todas as outras demandas fisiológicas, né? E vai ter o adoecimento físico. Então, você não começa a fazer, não tem como você começar a fazer uma jornada de autoconsciência sem você olhar para você, né? Primeiro, o teu ponto zero é você, né? Quem você é? Mas é que tá, você tocou num ponto importante, isso que eu ia perguntar. Você foi perfeita na explicação, super inteligível, vamos dizer. Agora, se eu estou num estado desses, mais perdido que cachorro em dia de mudança, como eu enxergar a mim próprio? Essa que é a questão.
Porque se eu me vejo e vejo, opa, estou cheio de problemas aqui, eu estou me vendo como nós estamos nos vendo na tela. O meu hemisfério está assim, o esquerdo está assado, a minha emoção está assim, o meu mental está assado. Como adquirir isso? Qual é o gatilho para eu poder olhar para mim e descobrir que eu preciso de ajuda, eu preciso me ajudar, eu preciso de ajuda externa? Como adquirir esse que você fala também? Eu vi nas coisas que você estuda dentro do seu perfil lá que você falou, a consciência, que a consciência é a chave de tudo, né? Agora, como? Como adquirir isso? Como começar isso? Como tomar essa consciência? Eu vou explicar isso dentro do próprio funcionamento neurológico, tá? O Vamos lá. cérebro humano, aquela primeira década, nossa, como criança, ela é a década mais importante da formação neurológica. Porque é quando você começa a aprender a andar, a se comunicar, a se relacionar, e o cérebro ele se desenvolve rapidamente. A autoconsciência, ela acontece já no bebê. Quando o bebê ele olha para o pai e a mãe, e que ele olha assim, eu me pareço mais com a minha mãe, então eu sou menina. Ah, não, eu me pareço mais com meu pai, eu sou menino. Então, eu vou fazer coisas de menino, vou fazer coisas de menina. Isso já começa a autoconsciência, certo? Depois você vai crescendo, né? Você vai vendo a tua força, você corre, você pula, você fala, você vai criando a tua personalidade, a tua identidade. Isso tudo já é uma jornada de consciência. Então, é ali que a gente fala da questão hermética, que é o espelhamento. O cérebro aprende por espelhamento do mundo externo. Ele olha lá para fora, no outro, daí ele fala assim, ó, por isso que a gente, nas trocas, né, quando a gente vai fazer terapia, tem aquelas dinâmicas que a gente traz as experiências das outras pessoas, porque como são experiências dentro da gente, subjetivas, a gente não tem como comparar. A gente só vai conseguir comparar se a gente conversar com outra pessoa, ela vai falar, passei por isso. Isso aí. Então, Sim. então, assim, são essas trocas que falam, eu já passei por isso, como é que você fez? Eu fiz de tal forma. A pessoa pode até não aproveitar, porque a realidade delas talvez seja diferente, ela não vai conseguir passar por o mesmo caminho. Mas só o fato dela saber que alguém já passou por aquilo, ele vai dar um senso de pertencimento, que é o que a gente chama, que é um estado de conforto interno. É o acolhimento emocional. Então, te dá o senso de pertencimento, que é o que aconteceu com a gente. Eu e você, a gente está lá dentro dos nossos desconfortos, nós estamos falando a mesma coisa, né? Então, esse encontro da tribo, ele deu o senso de pertencimento para nós dois, né? Então, a questão da autoconhecimento, vou responder agora da questão mental, desse caos que você me perguntou. O melhor caminho quando a gente está num caos, e é aqui que eu quero quebrar essa questão, essa celeuma dos profissionais de saúde, dos psicólogos, né, das terapias, é você fazer uma terapia individual. Por quê? Os profissionais de saúde, eles estão preparados para mostrar alguns paradigmas que para você pode ser um dogma, pode ser uma crença limitante que a gente chama, né? Então, por exemplo, dentro da minha jornada, em algum momento alguém falou assim, peraí, mas as doenças do teu pai, da tua mãe, elas não são suas. Então, mesmo que eu tivesse aquela empatia, porque a gente empatiza e a gente abraça, a gente carrega. Então, aquilo, ele mostra para mim que eu posso ajudar, tenho dever, tenho que estar lá, só que ela não é minha. Então, ela faz um estado dissociativo. Você começa a ganhar consciência daqueles relacionamentos que a gente chama de codependência emocional. Que às vezes você está carregando o outro e o outro está achando que está tudo bem, que ele precisa, que ele é especial, né? Que Isso. você tem que carregar ele, né? E na verdade não é. Naquele momento você tem que sair. Projeções também, né? São nossas projeções também no outro, né? Isso, são projeções mentais. Então a gente tem que saber, a gente tem que aprender no exercício da autoconsciência. Por isso que qualquer tipo de terapia vai te ajudar, porque se você começar a entender esses espelhamentos, quando alguém chegar na tua vida e ele te incomodar, o incômodo é meu. Então, assim, o que está me incomodando? Aqui eu começo a olhar para mim, eu olho no meu espelho e falo, peraí, Inês, por que você está incomodada? A pessoa não fez nada. Ela não fez nada para você, mas você se sentiu incomodada?
é porque em algum momento você tinha uma memória de algum trauma Isso que aí. ele trouxe agora e repetiu, Que a né? gente chama de gatilho, né? Gatilho que a gente. Isso. Então, essa autoobservação constante é o que é o vigiar, e orar e vigiar, e a gente olhar para fora, olhar para dentro o tempo inteiro, é o que vai dar noção do nosso limite entre quem eu sou e quem é outra pessoa, o que é meu, o que é do outro, né? Então, todas as terapias, elas ajudam também do ponto de vista de plasticidade neurológica. Porque quando a gente repete muito o mesmo padrão, a gente fica com trilhas muito marcadas. E são os hábitos, né? Então, assim, elas ficam difíceis de mudar aquela rede, porque é uma rede neurológica. Você precisa mudar aquilo. Então, você precisa trazer coisas novas para que teu cérebro ele tenha que fazer o esforço, é que nem quando você vai na academia mesmo, né? Ele tem que fazer um esforço para ir lá e mover um músculo que ele não mudava, acender uma área dele que estava apagada, né? Então, isso é plasticidade neurológica. E é isso que previne demência também, né? Esse movimento físico, você conhecer o limite do teu próprio corpo, você aprender a abraçar quem você é, você gostar de quem você é. Por mais que você passe por coisas difíceis, você olhar, não se comparar com o outro, né? Com a jornada do outro, mas você olhar para você de onde você saiu e você sentir orgulho. Mesmo que você esteja no chão, você fala, cara, eu sobrevivi, né? Então, essa jornada da autoconsciência, agora eu vou falar do hemisfério direito e esquerdo, que é o elemento trino. Nossa, se a gente ficar só jogando daqui para cá, né? Do direito para o esquerdo, esquerdo para o direito, direito, que é o que a gente vê a polaridade lá fora, que eles usam essa polaridade e de espelhamento para a gente ficar aqui também. Se a gente tem a consciência decidindo, que é observando e escolhendo, isso é a jornada de autoconsciência. Então, o elemento trino ele vai fazer a espiral, ele vai parar de ficar repetindo o karma, ele vai começar a falar, depende, faz sentido, então a gente vai começar a trabalhar dentro daquela jornada do peregrino, de trocar ideias aqui, trocar lá, né? Olha, a tua verdade, ela serviu para você, que legal que você construiu, né? Que legal que esse caminho foi bom para você, mas para mim não está servindo, porque a minha realidade é outra. Então, aí eu começo a ser eu, começo a me sentir, me bastar. Eu não preciso me abastecer nem da realidade do outro, nem da emoção do outro, né? E eu começo dentro de onde eu estou. Eu faço a minha casa um lar mais feliz, os meus relacionamentos, aquilo que faz sentido eu trago, aquilo que não faz eu deixo com menos peso. Não preciso nem brigar, nem romper. Ele vai se diluindo no tempo, ele vai avançando. Então, essa fluidez do caminhar, a gente se aceitar e da gente não ficar brigando, peleando, né, pelas verdades, isso a gente ganha tempo, porque o ser da quinta dimensão é aquele que tem a consciência das formas, que é a terceira dimensão, a dimensão física, é aquele que atravessa o tempo, que é a quarta dimensão, que muda as formas, né, e ela vai dissolvendo também o físico. E o que vai restar depois? O ser de quinta dimensão e a consciência. O que a gente atravessou e levou é o que é. Aí é essa tribo que a gente vai encontrar do outro lado, que que está dentro da psicosfera, né? Então, são essas consciências que a gente vai encontrar. É isso? Não sei se eu respondi o que você me Não, perguntou. eu sim, você me fez viajar no tempo, né? Para a década de final da década de 70, início da década de 80, que eu fui gerente de um grande banco em São Paulo, e a gente fazia vivências. Tinha aqueles, a gente saía, ia para os hotéis, né? Provavelmente era o que você fazia, não sei. Gestão de pessoas deve ser isso. Tinha vivências que eram exatamente por isso que você me levou para o passado, porque é exatamente isso. Esse tipo de vivência, a gente tinha que olhar um para a cara do outro, um para a cara do outro e falar o que você pensava dele. E entre outras coisas, né? Então, eram coisas inesperadas que você nunca tinha pensado, nunca tinha pensado em fazer, e você estava lá e você tinha que fazer. É ou não é? Uhum. Então, É isso. esse tipo esse tipo de trabalho que eu acho importante, que é a terapia em grupo, porque era uma terapia em grupo. Uhum. Não era um monte de gerentes ali. Nossa, me deu engasgada aqui, peraí. Desculpa.
Então era um trabalho maravilhoso e funcionava. Funcionava porque, brincadeira ou não, você falava o que você pensava do teu colega, ele falava o que você pensava, então a partir de então ficava uma coisa aberta. Puxa, você pensava isso de mim e sabe essas coisas. Então, era um alívio, era uma mudança que isso acontece, acredito também a nível consciencial. A profissional foi você, eu não fui, eu fui o participante das vivências, né? Mas isso que você trouxe é o trabalho de consciência. É, claro. É você ter consciência de que para você tinha aquele peso que na verdade não era. E hoje a gente, por exemplo, a gente está perdendo esse contato humano. Ontem tive uma situação, né, que a gente estava conversando com uma pessoa lá em WhatsApp, a gente estava conversando, fazendo aquela conversa não junto, né, um mandando mensagem para o outro. Só que eu estava fazendo ponte. Até o momento que eu falei assim, pegue o telefone e fala com fulano, você está tendo um entendimento diferente. Né? Então, tem horas que a gente não pode fazer ponte. As duas pessoas têm que chegar e se falar para Claro. resolver a situação. E a maior parte dos traumas que acontecem, emocionais, dor emocional, tem a ver com a falta de conversa, Gri. Via de regra é falta de conversa. Olha só, então eu vou trazer um pouco do mercado corporativo e um pouco dessas correntes místicas que eu senti falta. Dentro do mercado corporativo, eu também trabalhava projetos, né, para fazer reestruturação diária. E você tem que trabalhar o ser humano. As empresas são seres humanos. Tudo que você vê aqui fora, ela vem através de seres humanos. Você tem que aprender a trabalhar esses perfis e entender o que cada um tem de melhor para entregar. Quando você ia fazer projetos, por exemplo, você ia fazer uma reestruturação diária. Você reunia todo mundo e a gente tem uma fase inicial do projeto, ela tem várias fases, mas a basilar é a conversa. E a gente, esse tem um termo em inglês que se chama brainstorm. Numa tradução livre, né, uma chuva de ideias. Mas assim, a gente chamava de toró de parpite. Então a gente reunia todo mundo colocava a sua ideia. Naquele momento não tinha crítica, não tinha julgamento, era só uma coleta, todo mundo sabia disso. Então todo mundo se sentia participando. Aí depois, conforme as fases iam entrando, a gente ia selecionando para definir o escopo daquele projeto. E aí aquilo que ia se encaixando no orçamento, na viabilidade sistêmica e tudo, aí chegava no final e a gente implantava o projeto. Só que, como a gente começou com todo mundo se sentia parte daquilo. É ali que a gente acolhia o ser humano, né? Mesmo que a ideia fosse a mais tapafúrdia, mas a gente anotava. O ser humano estava lá. Então, eram essas coisas que faziam a diferença. Quando eu fui para... E por isso que eu não participo de nenhuma organização. A minha espiritualidade é livre nesse sentido, porque eu comungo com o ser humano, né? Porque espiritualidade, o que é? É o nosso universo psíquico, que são as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas intenções e pensamentos. Isso é espiritualidade. E as pessoas entendem que espiritualidade está na igreja, está no templo. Não, não está. O que a gente vê nos templos hoje nem é mais espiritualidade, me perdoa a expressão, porque as pessoas elas estão dentro muito do intelectual, cadê o sentimento? Então, o resgate do ser humano hoje, é isso que eu coloco na minha página, que as pessoas sentem, porque eu coloco emoção lá. Eu falo do amor incondicional, da criança, eu coloco lá a questão do animal, eu coloco do abraço, de você se acolher. Está cansado? Para. Sabe aquela coisa? E o sistema fala, não, está cansado? Continua. Eu estou falando, para. Você tem o teu limite. Então, assim, tudo que eu falo é, olhe para você, olhe o teu limite, se acolha. Se você não tiver ninguém para acolher a tua dor, acolha você, sabe? São a gente, quando trabalha o desenvolvimento pessoal, a gente faz um mapeamento também. A gente faz um mapeamento de habilidades, capacidades. A gente tem os nossos pontos fortes, tem os pontos frágeis. O que acontece na dor, Grego? As pessoas não querem olhar para as sombras. Ela não quer olhar para aquilo que é fraco. Então, ela está perdendo uma grande oportunidade de criação. Porque onde que o nosso cérebro tem espaço para criar uma coisa nova? Nos vazios. Por exemplo, eu gosto muito de escrever. Então, para mim, eu fiz toda essa página e não usei nada, né? Não. Entendeu? Não usei nada, né?
Então, assim, a minha mente, o meu cérebro, ele não consegue decorar. Ele precisa da página livre. Eu preciso de uma outra página em branco para escrever. Então, se eu não olhar assim, meu vazio, não acolher meu vazio, aquele espaço que eu já sou boa, não adianta, né? Eu ficar melhor ainda, para quê? Eu já sou boa. Então, eu vou olhar para as minhas sombras, porque assim que eu consigo fortalecer aquela minha fragilidade, eu fico melhor. Eu já subo um novo degrau, né? Então, o fato de eu estar aqui falando, né, sem pauta, sem nada, eu já subi um novo degrau. Você pode dar, é assim, é assim. já As está coisas... valendo, né? Então, ó, você não vai acreditar, mas nosso tempo acabou. Olha só. Quando a conversa é boa, passa voando aí. Então, mas nós teremos novas oportunidades, porque é um assunto muito vasto, é um assunto da nossa tribo, da nossa turma, vamos dizer, generalizando, é uma turma que quem sentir a reverberação do que nós falamos hoje, né, vamos voltar a falar coisas, aproveitar bem a sua experiência nessa. Você teve a experiência profissional e você hoje tem experiência prática, né? Tanto em grupo como individualmente. Isso é muito bacana. Esse tipo de trabalho é o do servidor, que a gente diz. Eu não gosto muito de usar essa terminologia esotérica, porque ela está muito vulgarizada, né? Tem aquele buscador da luz, o trabalhador da luz, né? Ninguém é especial coisa nenhuma. Somos todos farinha do mesmo saco, como a gente diz. Nós todos estamos buscando nossas respostas, senão nós não estaríamos aqui. A Inês não estaria falando, nem eu aqui, nem vocês assistindo isso aqui. Né? Já somos os tais. Não precisa de mais nada. Então, mas a gente tem esse anseio de buscar isso, né? Então, eu quero saber hoje o que você diria, né, para esse nosso primeiro encontro aqui, virtual, que vamos ter outros, pode ter Ah, certeza, já está convidado aqui, o universo oportunamente. vai responder isso para a gente, né? Se É. tiver que ser, o universo traz. Uhum. Então, eu quero que você, dentro daquilo que a gente tratou hoje nessa conversa, que falou mais, tudo que você falou é inerente ao título que demos a nossa conversa hoje, Caminho e o Caminhante. Você deu as ideias do que está acontecendo, muito feliz na sua dissertação, vamos dizer. Dá uma recomendação com essa tecnologia, a tecnologia tomando o lugar dos nossos hemisférios aqui. Qual a indicação que você daria, um alerta, digamos, para os nossos filhos, nossos netos, até para nós próprios, né? Um despertar de alguma coisa, que a gente vai se entregando também. Nós fazemos parte do sistema, né? Não tem jeito. Algumas coisas eu tenho que estar usufruindo disso também. Sim. Grego, eu acho que a gente tem que, a gente não pode negar nada, nem a tecnologia, nem quem nós somos. Nós temos a nossa espiritualidade, né? A gente tem que aprender a viver essa nova realidade. A gente não pode se desconectar do mundo natural, porque nós somos seres biológicos. Todo o nosso cérebro, os arquétipos que estão aqui dentro, nossas redes neurológicas, elas são naturais. Então, a gente precisa, para se preservar, ficar mais em contato com a natureza, a gente não perder esse contato. E a natureza, eu estou falando não só das árvores, dos bichos, estou falando da natureza humana. A gente não perdeu o contato pessoal, o contato físico, do abraço, da presença, porque isso dentro do cérebro, ele tem uma função neurofisiológica. Sabe aquele contato quando você abraça uma pessoa que fica quentinho, que você sente aquela satisfação? Aquilo, ele tem um circuito neurofisiológico que acontece até com os animais, quando você abraça uma criança, tal, né? A gente chama, eu até falo que a minha pet aqui é minha ocitocina, porque ele é um ciclo, ele é um neurofisiológico de ocitocina, que ele equilibra teu estresse, ele deixa você mais calmo, ele melhora a tua saúde. Então, assim, não devemos perder nosso contato natural. A gente deve aprender a tecnologia, se adaptar, mas, assim, entenda seu limite pessoal da emoção, cuida antes de você, para depois cuidar do outro, sabe? Se volta para dentro, coloca teu ponto zero em você, não coloca no outro, né? E não coloca na tecnologia, na coisificação. Coloca no mundo natural e olha teu sentir, né?
ganha mais sofisticação, sensibilidade para você e para os seus, que o universo depois traz. Quem precisar trazer, ele traz. O caminho sempre vai ter muitas surpresas, como teve essa, né? Legal, muito bom. Parabéns pelo seu debut. O debut, eu vou Obrigada. falar. Muito legal. Inês, obrigado e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, fraterno abraço. Fica bem. Muito obrigada, Grego. Obrigada a todos que chegaram até aqui, que me ouviram. Tá bom, obrigado. Até já. Gente, bacana a gente conversar esses assuntos, né? Eu sou suspeito para falar isso. Aí embaixo você leu o crédito da Inês. A Inês é uma pessoa que vocês viram aqui, ela é assim na câmera, porque ela não está acostumada com câmera, e dela assim natural também. É uma pessoa super aberta, afável. Tá lá o contato dela, que está aqui embaixo, o Facebook, para vocês conversarem. Quem sentiu a reverberação de tudo que nós falamos e que está disposto a se autoajudar, né? Todos nós que dando as mãos é que nós vamos nos ajudando, né? Porque eu tenho uma parte que está em você e eu não tenho, eu tenho outra em mim que está em você, que você precisa e vai assim adiante. Então tá aí. Quem sabe a gente começa a ampliar essa grande corrente de amor, de sei lá como definir isso, fraternidade, eu prefiro. Tá bom? Um fraterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.